Muito bem. É só para ter certeza que o áudio vai sair ok. Beleza. Eu estou aqui hoje com Kim Kataguiri, líder do MBL, Movimento Brasil Livre, um dos principais movimentos que levaram ao impeachment da presidente Dilma. Estou correto ao afirmar isso? Tá sim. Kim, eu vou começar a fazer umas perguntas a respeito da sua formação, do que levou a ser quem você é hoje, beleza? Beleza. Me diz, quanto surgiu o seu interesse por temas como política, sociedade, economia? Cara, na minha família nunca foi assunto, assim, política, economia, nunca era uma coisa comum, assim, era como uma família normal, né? Política é um negócio distante, chato ali, que você volta de dois anos e acabou. Mas numa aula de história, quando eu tinha 17 anos, estava no último ano do meu ensino médio, o professor começou um debate sobre o Bolsa Família e começou a falar sobre, citou um estudo do IPEA, né, cada R$1 no Bolsa Família são tantos no crescimento do PIB, falou que o Bolsa Família tinha acabado com a desigualdade, com a miséria, com a pobreza. Eu falei, bom, o programa é legal, né, como é que funcionou, como é que ele foi implementado? Há 10 anos o Bolsa Família ajuda a reduzir a pobreza no Brasil e faz muito mais que isso. E aí eu fui pesquisar na internet mesmo, fui ver, dar um Google ali, ver como é que funcionou, os números e tal, e vi que não era bem aquilo ali, né? Que o Bolsa Família tinha o seu papel ali, mas não era o grande responsável pelo surgimento de uma nova classe média, pelo crescimento do país, diminuição do desemprego, enfim, eu vi que estava tendo todo um cenário de crescimento internacional e que aquilo fez com que tivesse emprego de sobra e que o governo tivesse dinheiro de sobra também para gastar como quisesse. Disso eu resolvi fazer um vídeo falando isso para o meu professor, para os meus amigos, para os meus colegas de sala. Só que esse vídeo acabou viralizando, acabou saindo ali do escopo do colégio. E as pessoas começaram a mandar comentários, falar, comenta sobre outro tal assunto, etc. E eu nunca tinha lido nada, nunca tinha me interessado por política ou por economia, mas aí eu comecei a pesquisar e ler mais e fazer mais vídeos, que as pessoas iam comentando, iam pedindo, e disso foi crescendo. Então você sempre teve esse lado mais autodidata, assim? Foi um interesse que despertou por acaso ali, e aí meio que a formação liberal, digamos assim, foi meio autodidata mesmo, meio por acaso, pesquisando, frequentando fóruns, palestras liberais, né, às vezes assistindo aulas abertas. Entendi. E quais figuras históricas que moldam os seus pensamentos, suas ideias? Figuras históricas que modam o meu pensamento. Eu acho que o Winston Churchill é importantíssimo, né? Que é um dos únicos caras que batia ali na tecla de combate ao nazismo, que não haveria negociação e que qualquer tipo de negociação ia ser quebrada por Hitler. As long as we have faith in our cause and an unconquerable willpower, salvation will not be denied us. In the words of the psalmist, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. E acabou mudando o rumo da história ali, praticamente sozinho, né, sendo a ponta de lança ali do combate ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. Em termos de pensamento econômico, o Milton Friedman, né, que é um dos economistas da Escola de Chicago, prêmio Nobel, né, que tinha um programa de televisão chamado Livre para Escolher, e fez um livro desse programa em que ele demonstrava como essas ideias liberais funcionavam na prática, o sistema de vouchers, a comparação entre investimento público e aumento na qualidade de ensino ou da saúde, enfim. Ele demonstrava que todas as ideias na prática que ele criticava de fato não funcionavam, e as ideias liberais, os programas liberais faziam mais sentido. E tem alguma figura que tenha o influenciado bastante no início, mas que hoje em dia você nem segue mais tanto? Que tenha influenciado bastante no início, mas que hoje não sigo mais tanto. Eu costumava assistir vídeos do Daniel Fraga, que hoje não assisto mais, que era mais libertário, mais anarcocapitalista, mas nunca foi, digamos, um expoente, assim. Era mais um dos primeiros caras que começaram a despertar o interesse. Você disse em uma entrevista que inclusive abandonou a faculdade de economia, certo? Você acha que isso foi um ponto importante para a sua carreira de ativista? Sim, porque era justamente no momento em que estava começando a explodir ali o movimento Brasil Livre, que estava começando a entrar em ascensão. E posteriormente eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Hoje eu estou cursando Direito, né? Estou estudando estudo de Direito Público, e tem mais a ver com meu interesse ali, que começou a surgir na lei do impeachment, que eu tive que aprender por causa das entrevistas e todo o debate que estava circulando em torno do impeachment.
E aí acabei descobrindo que era isso mesmo que eu gosto mais de fazer, gosto mais de estudar. Entendi. E como você conheceu os seus colegas do MBL, especialmente o Renan Santos e o Fernando Holliday? Foi o Renan eu conheci no movimento liberal mesmo, frequentando palestras, fóruns, etc. E o Fernando Holliday a gente conheceu porque ele mandou, bem no comecinho do MBL, antes mesmo a gente pedir impeachment, ele mandou um vídeo em que ele criticava o passe livre. E aí a gente decidiu chamar ele para o escritório para conversar, para ver se a gente estava alinhado e tal. E viu que de fato as ideias estavam ligadas ali, a gente conseguiria trabalhar junto direito. E foi que foi. Desde daí ele nunca mais foi embora. Certo. E como foi para vocês decidirem criar o Inimigos Públicos? A ideia inicial era fazer com que o liberalismo não fosse tão chato, tão maçante, tão técnico, tão numérico, né, como era fechado nas palestras, com ar-condicionado, enfim. É um negócio muito elitista, muito limitado, então a ideia era misturar um pouco de humor com política, fazer com que as pessoas despertassem esse interesse, né, e tentar passar as nossas ideias com mais leveza. Vocês utilizam bastante humor, especialmente nos Inimigos Públicos. Como você acha? Qual a importância do humor como ferramenta nesse sentido? É um meio para transmitir uma mensagem, né? Uma maneira que as pessoas começam a despertar sua curiosidade, seu interesse, para depois se aprofundarem num tema e adotarem ali uma ideologia. Como foi a decisão para a criação do MBL? A decisão da criação do MBL foi justamente na mesma linha de raciocínio do Inimigos Públicos, só que enquanto movimento social, né? A gente via que quem tinha o monopólio das ruas eram as esquerdas, eram os sindicatos, eram os partidos políticos, e a gente queria dar voz para a sociedade civil não organizada, que tem uma visão mais liberal, que quer participar da política, mas que não tinha um canal de comunicação para isso. Entendi. Agora, passando um pouco mais para a sua carreira, a revista Times o classificou como um dos 30 jovens mais influentes do mundo. O que você acha que conseguiu alcançar esse posto e como pretende se manter assim, influente? O que eu acho que consegui alcançar esse posto? Eu acho que o MBL conseguiu criar uma linguagem que de fato transformou o liberalismo no Brasil em uma ideologia séria a ser considerada no debate público. Né? De fato, hoje palavras como privatização, que antes eram completamente demonizadas, começaram a fazer parte do debate político. Isso eu acho que muito graças ao MBL. E propostas liberais que há 2, 3 anos atrás pareciam impossíveis, hoje estão sendo debatidas, estão sendo levadas em frente, como a própria reforma trabalhista ou a PEC do teto, né? Coisas que seriam impensáveis nos governos petistas, agora estão ganhando força. Né? Como manter isso? Acho que mantendo um bom trabalho, continuando trabalhando a linguagem e a comunicação e essa interlocução com a sociedade. E que outros jovens ativistas políticos você apoia ou se identifica? Outros jovens ativistas políticos, são mais meus colegas de movimento, né? O Fernando Holliday, ou outros coordenadores, principalmente, a gente tem vários aqui no interior de São Paulo, também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente também tem o Ramiro Rosário, que hoje é secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, que é uma liderança bastante jovem também, que ascendeu bastante rapidamente. Então, praticamente todos os meus colegas de movimento estão juntos aí como inspiração. Você falou bastante sobre liberalismo, da importância do MBL para que o liberalismo fosse debatido. Eu queria saber só perguntando para confirmar, qual a sua opinião sobre o aborto? Aborto, sou contra. Aí eu queria saber como se lida com o aborto numa perspectiva liberal. Numa perspectiva liberal, eu acho que não existe fórmula pronta, porque tem liberais que são a favor e não tem liberais que são contra, né? Acho que isso é caso a caso, não existe uma filosofia liberal que vá guiar isso. A grande discussão está se o feto é vida humana ou não. Os liberais consideram que sim, são contra o aborto, os que consideram que não, porque todos defendem o direito à vida. Agora, tem aqueles que não consideram que o feto é uma vida humana. Então, logo eles podem ser a favor do aborto. Agora, eu, como considero que seja, sou contra. Então, da perspectiva liberal, a vida é um valor a ser sempre defendido. Agora, tem a discussão se aquilo é uma vida humana ou não. Certo. E voltando aos jovens ativistas, você conhece o ativista de Hong Kong, Joshua Wong? Conheço. O que tem a dizer sobre ele? Pelo que eu li e leio e ouço falar dele, né, principalmente na imprensa internacional, ele, primeiro é um cara corajoso, né, porque ele se levantou ainda com 14 anos de idade, se não me engano, até mais jovem, no movimento pró-democracia, né, que pede mais participação popular num regime que de certa forma é autoritário. Então, é admirável
coragem dele, a atitude dele de lutar por democracia tão jovem assim e ter essa capacidade de liderança, de organização que ele teve para fazer as manifestações que fez. Né? E essa pergunta vai ser um pouquinho mais alfinetada, desculpe. Não, manda bala. Beleza. Muitas pessoas... o MBL ainda é um movimento apartidário, se identifica como apartidário? Suprapartidário. Suprapartidário. E poderia explicar isso? Suprapartidário significa que a gente tem atuação em diversos partidos. Né? Na eleição do ano passado, por exemplo, a gente teve candidatos eleitos pelo PV, pelo PRB, pelo DEM, pelo PSDB. Não importa qual é a legenda, não importa qual é o partido político. Todo candidato do MBL, todo coordenador do MBL defende as mesmas ideias, a mesma plataforma, e pra gente é isso que importa. Né? A legenda, no final de contas, como não existe uma coesão, uma coerência partidária, ideológica nas legendas que estão aí hoje, não importa muito o número pelo qual você está saindo, é mais uma necessidade burocrática do que alguma coisa que envolva convicção. Mas o movimento inicialmente era partidário? Não, sempre foi suprapartidário. Sempre suprapartidário? Sim. Entendi. Então fazia sentido, porque muitas pessoas questionavam na época de gente do MBL se filiando a outros partidos, concorrendo, mas então, na perspectiva suprapartidária faz todo sentido. Sim. Entendi. E como você responde às pessoas que falam que o MBL é o maior difusor de notícias falsas na internet, especialmente depois daquela pesquisa na USP? Sim. Aí é engraçado porque essa própria notícia é falsa. Não existe nenhuma pesquisa da USP que diz que o MBL é difusor de notícias falsas. Né? Então você vê aí que a fake news começa justamente aí, quando as pessoas dizem que existe uma pesquisa sobre fake news, quando essa pesquisa não existe. Né? A gente foi verificar, a gente foi conversar com o pessoal da USP e não existe pesquisa nenhuma. Né? A universidade não fez nenhuma pesquisa em relação a fake news, o MBL não está relacionado de nenhuma maneira, então a resposta é essa. Né? Você que está dizendo que o MBL produz, quem diz que o MBL produz fake news está reproduzindo uma fake news.